Telescópio começando, seja muito bem-vindo, você conectado com a gente através das redes sociais, também através do canal 8 da NET. Lembrando sempre a você que assim que você curte, compartilha e se inscreve no nosso canal, você recebe as nossas notificações para ficar junto com a gente aqui, para assim que nós entrarmos ao vivo, assim que nós trouxermos novidades, você já sabe de tudo que está acontecendo na cidade. Também peço para você, se você puder compartilhar, manda aí nos grupos, manda para o pessoal que você conhece, marque aí nos comentários da nossa transmissão para que eles venham participar junto com a gente também desse programa de hoje. Então, começando ao vivo aqui para você, falando de um tema muito importante, que é dia 15 de novembro de 2020, está chegando, é dia das eleições municipais aqui em todo o Brasil e aqui na nossa cidade também. Então, você sabe, você que acompanha aqui com a gente, já deve aí ter seu voto de vereador, seu voto para prefeito aqui da nossa cidade já em mente, mas vamos falar exatamente a respeito aqui da importância do voto, ou seja, de você não se abster, de você estar lá, de você fazer valer a sua escolha nesse dia 15. Então, aqui para conversar com a gente aqui a respeito disso, temos aqui a Thaís Maria Souto Vieira, ela que é professora aqui da cidade de Itapetininga e vai falar um pouquinho sobre a importância do voto e o papel das instituições. Thaís, muito obrigado pela participação, tudo bem? Tudo bem, Guto. Obrigada pelo convite, da gente estar aqui falando de um tema muito importante. Boa tarde ou bom dia, para quem já almoçou, para quem não almoçou ainda, e aos telespectadores aí da TVI. Muito bem. Thaís, conta pra gente primeiro aqui, falando essa questão, você professora, para uma professora, para quem enxerga o mundo, vamos dizer assim, através das lentes da educação, vamos colocar assim, para você, o que é a importância do voto, O que é a importância desse momento? Não é simplesmente um momento entre tantos, É algo que é muito decisivo, que é importante ter consciência, não é? Sim, eu sou professora de sociologia, então a gente trabalha bastante esses temas, esses assuntos aí com os adolescentes, principalmente aí, no ensino médio, que já estão construindo a sua consciência crítica, sobre a sociedade e começando a entender o seu papel enquanto cidadãos, Na verdade, a criança também, ela já tem um papel político hoje na sociedade, Você entender os direitos da criança e do adolescente, através do ECA, do Estatuto, já é um passo importante no início da discussão sobre o papel que nós temos na sociedade, os direitos, os deveres, E o voto, eu costumo dizer que o momento da eleição, ele é um momento, assim, não de celebração, mas assim, a gente dar a devida importância histórica, e social para a democracia, Então, assim, é quando a gente coloca em evidência, em perspectiva, a democracia enquanto uma conquista, das pessoas, da sociedade, sociais, porque nem sempre foi assim. E a gente vê hoje, o que é muito triste, uma grande banalização do voto mesmo, Não é só hoje, isso não é de hoje, No Brasil, infelizmente, isso é uma prática, a venda do voto, desde outros momentos na história, quando, voto de cabresto, política do café com leite e várias situações políticas que o nosso país já viveu. E a gente pode dizer que hoje, desde a Constituição aí Federal de 1988, a gente pode celebrar, o direito ao voto, porque em vários períodos da história nós não tínhamos esse direito, Então não é algo dado, não é algo que caiu do céu, não é algo que você pode dar, que você pode fazer de qualquer jeito, e é muito sério, é muito importante, Então eu acho que construir já na educação essa consciência da importância do voto é primordial para que as pessoas passem a exercer esse voto de maneira mais consciente, A gente anda pelas ruas, andando pelas ruas não, porque na pandemia tá meio difícil, mas conversando com as pessoas e a partir das experiências nas eleições passadas, é muito comum a gente ouvir ainda pessoas que trocam o voto, por uma necessidade econômica, uma cesta básica, um dinheiro, e às vezes elas não têm a percepção do quanto o voto ele vai determinar coisas que afetam a sua vida cotidiana, assim, de forma o preço das coisas, os benefícios que ele vai ter na cidade que ele vive, o atendimento à saúde, a vaga na creche,
a iluminação pública, né? O município, né? Às vezes as pessoas, quando a gente vai discutir política, eleições, as pessoas colocam muito foco, às vezes, nas eleições estaduais, federais, e na verdade, a nossa primeira experiência política, né, a nossa primeira noção de como as coisas funcionam do ponto de vista político é a partir do município. Ele é mais importante, né, para o indivíduo até do que, né, as eleições estaduais e federais, né? A eleição municipal determina muita coisa na vida do indivíduo, né? No atendimento básico, há vários serviços aí essenciais aí estão nas mãos do município, né? Muito bem, é muito importante mesmo essa discussão, né? Trazer esse olhar sobre tudo isso. E nós temos alguns recados aqui. A Márcia já manda aqui boa tarde para você. Thaís, boa tarde também para toda a equipe aqui da TVI. Muito obrigado, Márcia, pela sua participação. Você que está acompanhando pode mandar também a sua participação através do facebook.com/tvitap. Dúvidas, comentários, participar junto desse papo aqui, que também é democrático e também você pode mandar aqui a sua opinião. E Thaís, falando justamente a respeito disso, né? Muitas vezes as pessoas elas não têm essa consciência, elas acham que a vida cotidiana, a vida ordinária, ela vai acontecendo ali, é ali que as coisas mudam em tudo, e que o voto não, é uma coisa que eu faço de qualquer jeito, qualquer um que entrar vai ser do mesmo jeito, eles vão fazer as mesmas coisas, mas não, né? Acho que muito do que nós vivemos quanto país a longo prazo, pelo menos, ele sempre é reflexo das escolhas políticas que nós vamos fazendo e que as pessoas, às vezes, elas vão sentindo, porque muitas vezes parece que é algo muito longe, né? Mas principalmente as eleições municipais é algo que tem que ter todo esse cuidado mesmo, que vai refletir diretamente nas escolhas, porque depois, quando acontece algo diferente do que a gente estava imaginando, a gente vai ver que aquele que a gente votou pensava diferente das nossas escolhas, tudo, e muitas vezes estava lá escolhendo errado por nós, né? E você vê dessa maneira, às vezes, uma dificuldade das pessoas enxergar, justamente porque elas não é uma coisa tão prática, ou seja, ela não votou hoje, amanhã já muda tudo, mas no longo prazo acaba acontecendo mudanças muito maiores. Sim, né? Não é as políticas públicas, né? Os benefícios das políticas públicas a gente não colhe da noite para o dia mesmo, né? Então as pessoas têm essa dificuldade. Eu acho que assim começa, né, por uma falta de educação política mesmo, né? Seja nas escolas, hoje a gente vê esse tipo de assunto nos currículos, né, sendo debatido, é um tema assim mais trabalhado, um pouquinho essa questão da cidadania, como há anos atrás, né, as gerações passadas que foram educadas, por exemplo, na década de 80, né, período da ditadura, por exemplo, esse tema, né, sobre o direito do voto, seus direitos, né, o que são políticas públicas, isso não era debatido, né, as pessoas tinham lá educação moral e cívica, né, bandeira, patriotismo, mas assim, brigar pelos seus direitos, né, entender a necessidade da diversidade, né, de sujeitos na política para atender a diversidade de sujeitos que existem na sociedade, né, no município, a importância disso, a importância de que o candidato tenha uma noção plena do que ele vai fazer também, né, porque um fenômeno, assim, que a gente observa, né, nas eleições municipais, não é só a banalização do voto, como eu falei, mas também é a banalização das candidaturas, né, porque a gente está vendo em Itapetininga uma quantidade imensa de candidatos. Essa quantidade imensa, eu vejo assim, são que mais tem de dois 400. lados, né? Sim, para 19 cargos, né? Então, eu acho que tem dois lados isso, né? Tem um lado positivo, que a gente percebe uma maior diversidade de candidatos, e isso é importante porque para a gente que vive aqui no interior, né, a gente percebe às vezes as políticas amarradas a grupos, né, econômicos, a elites econômicas. Então você olha para o perfil, né, da Câmara de Vereadores e às vezes é um perfil muito homogêneo, né, homens com uma certa idade, brancos, né, então assim é um perfil sociocultural muito homogêneo, e quando ele é homogêneo dessa forma, ele não consegue às vezes levar demandas heterogêneas, né, ou seja, demandas que respeitem a diversidade, porque a gente olha, né, para a cara da população itapetiningana, ela é diversa, ela é muito diversa, né, e essa diversidade precisa estar lá também. Então, muitos candidatos,
esse é um aspecto positivo. O aspecto negativo, né, que eu acredito, é que muitas pessoas enxergam, né, o cargo de vereador como uma oportunidade econômica, né, como uma oportunidade de ter um salário fixo por 4 anos e de fato, né, numa cidade como Itapetininga, que a média salarial das pessoas é muito baixa, né, olhar para um cargo, né, de vereador é uma oportunidade mesmo, né, infelizmente. E isso é muito ruim, porque a gente percebe que não são candidatos, assim, que tenham, né, uma voz política no sentido de representar um grupo, de entender as reais demandas do grupo que ele pretende representar, né, às vezes a formação da pessoa, se ela tem alguma experiência técnica, né, em algum assunto, não sei, né, do ponto de vista coletivo e social, se o trabalho dele, se a trajetória biográfica dessa pessoa já teve algum impacto coletivo, né, então é bem complicado, né, esse excesso de candidatos, ele traz, né, pode ser bom como pode ser ruim também, né. E aí fica na mão, né, e aí voltando, né, ao tema aqui do nosso assunto, a importância do voto, fica na mão do eleitor fazer essa peneira de quem realmente está lá, né, para trabalhar a serviço, né, do público, né, da coletividade, e quem está lá como, né, apenas interessado no salário do vereador, sem saber como é que a coisa funciona e sem entender a importância que ele tem para a população ali, né? Cada vereador eleito, ele é muito importante para a população, né? Para a nossa cidade. E os próprios candidatos, às vezes, você percebe que eles não têm noção dessa importância que eles representam, né? A gente vê isso, né? Quando a gente assiste uma sessão da Câmara, né? Candidatos aí que são eleitos com um grande número de votos, por ter uma popularidade, vamos dizer assim, mas por não ter... Tem uma popularidade porque, às vezes, o marketing político, ele é conhecido, né? Mas quando cai lá, a pessoa passa totalmente despercebida, né? Assim, apenas diz amém para tudo, não se posiciona. E aí é triste, né? Porque é um monte de voto que, assim, jogado fora praticamente, né? Quando o vereador passa em branco, né? Num mandato, é muito triste. É muito triste mesmo. E Thaís, eu queria que você comentasse aqui com a gente, assim, porque é uma discussão, acho que longa já vi muitas pessoas falando a respeito disso, mas e eu também não consigo, de certa forma, escolher entre um lado ou outro. Eu acho que os dois, de certa forma, têm suas razões. Mas muitas vezes aparece o voto, principalmente para vereador, colocando assim como, não, o voto tem que ser aquela pessoa que tem uma proposta para a cidade, um olhar global, um olhar, vamos dizer assim, de planos, planejamentos para a cidade como um todo, para longo prazo. E também existem as pessoas que falam, não, eu preciso de alguém que represente o meu bairro, eu preciso de alguém que represente a minha classe, como funcionários públicos, como outra coisa. Ou seja, parece que tem aquela coisa assim, eu não preciso de alguém para me representar ali, eu preciso de alguém para, de certa forma, pensar a cidade. Você consegue ver, de certa forma, que um lado seja mais certo que o outro, talvez os dois juntos, como que é? Eu não consigo também definir o que é certo e o que é errado. Eu acho que realmente as duas afirmativas, elas são necessárias, né? O ideal seria que um candidato pensasse nas duas coisas, né? No grupo que ele está representando e que vai, né, o eleger, mas ele tem que entender que, ao ser eleito, né, ele está numa Câmara Municipal, ele não está ali, né, ele está ali num coletivo, né, ele vai votar, criar, né, propor projetos para uma cidade, né, e esses projetos, eles não vão atingir apenas aquele grupo que o elegeu. Então, ele tem responsabilidade sobre a cidade também, né? Ele tem uma responsabilidade coletiva, né? Ele representa um grupo, mas é uma responsabilidade coletiva. E é complicado, porque às vezes, que grupo ele representa, né? Também a gente tem que refletir, né? Que grupo ele representa. E quando ele estiver lá, ele vai votar projetos, colocar propostas apenas para valorizar e para privilegiar o seu grupo, né? Isso não pode acontecer, né? Então, mas a política, né, ela é a disputa de poder,
né? A gente não pode negar, ela é um jogo. A política, né? Quando esses candidatos forem eleitos, né, existe um jogo ali dentro, né, e por isso que é importante você conhecer bem o seu candidato para você saber como ele vai jogar. A gente não pode ser ingênuo, né, e achar que, nossa, né, o candidato puro, bonzinho, vai fazer tudo, né, ele também tem que saber dialogar com os adversários políticos, ele tem que ter estratégias, ele tem que ter um traquejo, né? Se ele está representando, então, esse grupo, esse bairro, como que ele vai defender esse grupo lá dentro? Porque ele é né, no meio de mais 18 ali, no caso da nossa cidade. Então, não é simplesmente, né, um grupo me elegeu e eu só vou ali para defender meu grupo, né? Ele vai ter que se deparar com várias situações de coletividade ali, que ele vai ter que se posicionar, né? Muito bem, Thaís, é muito importante. E como eu disse para você, eu também não consigo, de certa forma, dizer, não, você tem que votar de um jeito, tem que votar de outro. Acho que as duas afirmativas, as duas colocações, elas são válidas, principalmente numa eleição municipal de vereadores aqui. E também, Thaís, algo assim que eu gostaria que você comentasse um pouquinho pra gente, assim, porque eu tenho grandes amigos assim que vão sair para candidatos. Acredito que você também deve conhecer não só um candidato, mas vários candidatos e tudo. E principalmente nas conversas, assim, sabe, algo que eu vejo que é muito mais fácil para alguém sair candidato, até mesmo ser eleito, é quando, de certa forma, vamos dizer assim, é a continuidade, é um passo além de um trabalho que já está sendo feito, entendeu? Pessoas que, de certa forma, enxergam, não, eu vou virar vereador para daí começar a ajudar as pessoas, elas muitas vezes elas não têm, sabe, parece que já não faz um trabalho, já não tem, vamos dizer assim, uma estrutura, já não tem um grupo que ela ajuda, que ela coordena e tudo, e isso se torna muito mais difícil, né? Você vê dessa forma também que talvez, vamos dizer assim, se deva pensar o cargo de vereador como um passo, ou seja, você já é alguém atuante, já tem uma organização civil que você ajuda ali, já se tem uma organização de bairro, seja o que for, às vezes outros trabalhos que você realiza, é só uma cereja do bolo, para você ter um pouco mais de meios ali de ajudar. Sim, com certeza, também concordo com você, Guto, porque isso explica, né, essa quantidade enorme de candidatos, como você falou. Tem pessoas que já têm uma atuação política, como você disse, né? A política, ela não é só o voto, né? As várias vezes que eu vim aqui participar de um bate-papo com você, a gente já falou isso, né? A política não é só o momento do voto. A política é a preocupação com o coletivo, né, você exercer um papel, a cidadania, né? O papel do cidadão, ele não acontece só no momento do voto, né? Ele é um dos momentos em que você tem uma atuação na sociedade, né? Então, às vezes as pessoas não entendem muito bem isso, né? Então, o cargo de vereador, ele pode vir a coroar um projeto político que já estava sendo feito, realizado há muito tempo, né? Então, a pessoa, às vezes, tem lá no seu bairro, tem uma atuação no seu bairro, conseguiu, né, levantar melhorias, né, tem um diálogo bom com várias pessoas lá no seu bairro, e as pessoas ali em torno dessa pessoa percebe que não, peraí, você fez tudo até onde você podia, agora é importante que você esteja num cargo legislativo para você conseguir mais melhoras, né, para essas pautas que você levanta. Então é meio que como você disse, né, ela pode acontecer, vir assim meio que de forma orgânica de uma pessoa que já atua na sociedade, né, vindo coroar um projeto político mesmo, né, um projeto político, quando a gente diz um projeto político, é algo que já acontece na sociedade, que já beneficia a população e que aquela pessoa representa, né, esse grupo, essa ação, essa pauta, essa bandeira, essa demanda, né? Então ele é só um representante de algo. Mas como você disse, grande parte das pessoas pretendem iniciar a sua vida política sendo eleito como vereador. E eu acho que, na verdade, ser vereador é o processo de uma caminhada mesmo, como você bem colocou. Muito bem. E Thaís, falando um pouquinho também aqui a respeito das instituições, né? Nós sabemos que a democracia, às vezes, não basta simplesmente falar, não, nós estamos num país democrático que está tudo resolvido, né? Existem, vamos dizer assim, instituições, existe o cidadão mesmo, tudo isso existe, é algo muito... que todos nós temos que tutelar pela democracia, né? Todos nós temos que ter o nosso, vamos dizer assim, o nosso cuidado com tudo isso, porque é algo frágil, é algo que pode sim ser atingido, né? E como você vê o papel principalmente das instituições que estão ali juntos com tudo isso, que trabalham também nesse momento?
Como você bem falou, nenhum direito, né, ele é fixo, ele é eterno, né, ele tem que ser preservado, né, ele tem que ser observado, né, então a democracia, ela depende também dessas instituições, né, das manutenções aí. Assim, a gente tem que perceber a atuação conjunta da sociedade, né? Quando eu penso em instituições, não sei se é o que você está querendo perguntar, né? Mas assim, as instituições jurídicas, os meios de comunicação, o que está envolvido no processo, né? O que está envolvido no processo, então? E precisa haver uma observação sobre o que é legal, o que não é legal, né? Quais os limites éticos de um processo eleitoral, que eu acho que isso é muito importante, né? Essa semana mesmo estava observando, né, umas matérias, alguns dados falando sobre empresas que vendem a estrutura de um candidato, toda a estrutura, né? Então a gente está falando aqui, por exemplo, de candidatos orgânicos, né, que teoricamente significa aquele cara que veio de um grupo, que representa uma demanda, e esses candidatos fabricados, né, que hoje, assim, por conta da tecnologia das redes sociais, você determinar seu voto apenas por uma propaganda política é muito perigoso, porque a propaganda política, ela é artificial, ela é construída, ela é feita, ela vai ter um filtro, né, o candidato, ele vai ler um texto pronto, ele compra, né, tem empresas hoje que vendem projetos, né, que vendem propostas, né, de projetos para vereadores, vendem planos de governo. Ou seja, a pessoa não tem a mínima noção do que ela tem que fazer, ela compra um plano de governo pronto, lê ali na propaganda. Então, eu acho que, assim, o papel das instituições, ele tem que ser vigiado pela população. E aí que está o nosso problema, né? Porque a população, assim, infelizmente não tem vigiado, né? Os meios de comunicação, vocês aqui, né? Vocês têm um papel muito importante nesse processo, né? Quando vocês trazem um candidato para falar aqui, né, ao vivo, para você fazer perguntas para eles e o telespectador ver como ele responde, né? Sem estar com o texto pronto, sem estar, né, por trás de um filtro de uma câmera ali, tudo pré-fabricado, isso é muito importante, né? Então, a gente tem que pensar aí, né, existe uma justiça eleitoral que regula tudo isso, hoje as leis também, elas mudaram bastante, né, a observação, né, do que é legal e do que não é numa eleição, por conta das redes sociais, assim, mudou bastante. Tem candidato, por exemplo, que desconhece, né, que tá fazendo propaganda política no Facebook sem saber que existem regras ali, por exemplo, né, o que você pode postar, quando você pode postar, como que você pode colocar dinheiro ali nas suas publicações, tudo isso é regulamentado. E a gente pode dizer, como você falou, né, a lei existe, do ponto de vista da lei, a democracia, ela né, tá posta, mas como as instituições atuam no processo eleitoral, ainda não é muito democrático, né? Então, seja os meios de comunicação, seja a parte, né, da justiça, sejam os grupos empresariais, as indústrias, as elites, né, como estão financiando os seus candidatos também. Então, tudo isso é bem complexo. Muito complexo. Mas está na mão, eu acho que está na mão do eleitor fazer esse filtro, né? Fazer esse filtro, investigar. Uma coisa que eu sempre falo, você vai definir seu voto, não se basear em apenas uma fonte, né? Não se basear apenas na página do Instagram, na página do Facebook. O que ele está fazendo nas ruas, com quem ele está conversando, como o nome dele está aparecendo nos meios de comunicação, né? No jornal impresso, no jornal televisivo, na TV comunitária, como que ele está atuando, né? Para você definir, você tem que consultar diversas fontes, jogar o nome dele no Google, saber se ele é ficha limpa, assim, passar esse filtro mesmo, porque o voto é muito importante, cada voto é muito importante, né? E a celebração de uma conquista histórica de muitas pessoas aí que vieram atrás de nós para que hoje a gente pudesse exercer esse direito, né? Não é dado, né? Por isso, não trocar jamais o seu voto por um dinheiro, né? Uma cesta básica, porque lá na frente pode ser que falte muito mais para você do que essa cesta básica que você trocou, né?
Muito bem, Thaís. E também, gostaria que você comentasse um pouquinho aqui com a gente, Thaís, sobre a questão das abstenções, né? Nós temos um país, vamos dizer assim, com voto obrigatório, né? Acredito que dos 18 aos 60 anos, se eu não estou enganado aqui, mas em Itapetininga nós temos aqui 114 mil eleitores, conforme noticiou aqui o Correio de Itapetininga, que foi as bancas hoje, né? Teremos 114 mil eleitores aptos para essa eleição de domingo. No entanto, esse número nunca chega nem perto, nunca passa nem dos 100 mil ali, né? Como você vê essa questão, Thaís, vamos dizer assim, da abstenção, o quanto isso impacta também o resultado? Muitas vezes nós temos aí candidatos que são eleitos, principalmente para os cargos do executivo, né, seja presidente, governador e também prefeito, que muitas vezes o voto dele, quando comparado com o voto dos outros, né, mesmo no segundo turno, e a abstenção ele é menos, ou seja, nem metade da população não escolheu tudo. Como que você vê essa questão, essa alta abstenção que nós temos nas votações e esse ano de Covid também, já incluindo também já nessa pergunta, né, se o risco ainda é maior de abstenção? É verdade, né? Bom, esse é um fato, né? Essa abstenção ela veio crescendo aí de uns anos para cá. É um processo histórico mesmo, social, que a gente tem percebido dessa despolitização das pessoas, né? Desse afastamento da palavra política, né? Por isso que eu sempre faço questão de falar: política não é só voto, política não significa política partidária, né? E assim, a gente percebe principalmente de 2013 para cá, né, que o debate político nas redes sociais ele começou a ganhar uma proporção, né, muito grande, só que ao mesmo tempo é um debate político que não acrescenta, né, na educação da população, eu vejo assim, né, fake news, uma enxurrada de fake news de um lado ou de outro, né? Quando eu falo de um lado ou de outro, as pessoas estão baseando a política hoje, né, apenas em dois espectros, né? O espectro da esquerda, o espectro da direita, e aí tem gente que fala: eu não vou votar nem uma coisa nem outra, né? E na verdade a política não é só isso, né? Como eu falei, ela é um processo, o momento da eleição ela é o coroamento de um processo que vem anterior, né, de um sentimento, de projetos que já estão ali acontecendo muitas vezes. Eu acho assim, essa abstenção é um fenômeno, né, da sensação que as pessoas estão tendo nos últimos anos de que política é sinônimo, né, dessa briga partidária, ou de que política seja sinônimo de corrupção, né? A palavra política, se você pergunta assim no senso comum, ela está muito atribuída à palavra corrupção. E é uma sensação, na verdade, né? Assim, a corrupção, ela sempre existiu na política, infelizmente. Hoje, inclusive, se a gente for estudar a fundo, você tem mais mecanismos de combate à corrupção do que existiam há anos atrás. E o fato de a gente ter um excesso de notícias sobre corrupção, claro que isso é ruim, que isso é péssimo, né? Mas, por outro lado, a gente está tendo acesso à informação, né? E aí passa essa sensação de que é muitas notícias sobre corrupção, mas, na verdade, a gente está tendo mais acesso à informação, coisa que não se tinha anos atrás. Então, a gente precisa desconstruir essa ideia de que política é sinônimo de corrupção. Existe? Existe. Mas a quem interessa a despolitização da população? Né? A políticos mal intencionados, né? Com certeza, né? Quem se beneficia dessa despolitização? Porque o processo eleitoral, o processo político está aí, alguém vai ser eleito, e quanto menos pessoas se interessando, piores pessoas serão eleitas, né? Então é bem complicado e eu, assim, né, como educadora, eu não consigo deixar de pensar, de acreditar que passa por um processo educacional mesmo, não um processo educacional só na escola, né, um processo educacional, porque nós estamos em constante processo educacional, né, independente da idade. Então, uma forma que a gente se relaciona com os meios de comunicação, né, com a mídia, com as redes sociais, essas redes, né, os meios de comunicação, as redes sociais, elas têm entender que elas têm responsabilidade também nessa despolitização, né?
Eu acho que, assim, o jornalismo hoje, né, as pessoas que atuam, né, precisam entender também esse papel importante que eles têm, né, nesse processo de educação cidadã, né? Muito bem. Thaís, nós temos um comentário aqui enviado pelo Fábio Madeira. Ele coloca: boa tarde, vamos votar com consciência e coerência por uma Itapê melhor. E acho que esse é o desejo mesmo de todos nós aqui da TV, que também da Thaís aqui, né? A gente levar para as pessoas mais consciência, levar para as pessoas a importância desse momento, a importância de saber julgar, de reunir, né? Pelo menos parar um momentinho, tirar algum tempo aí para você analisar as propostas verdadeiramente, analisar as pessoas também que estão aí concorrendo nesses cargos e fazer o seu voto com muita consciência nesse dia 15. Thaís, muito obrigado pela participação aqui no programa. É sempre uma alegria muito grande poder conversar com vocês. Se quiser deixar algum recado aqui pro pessoal, mais alguma informação, fica aberta aqui no meu telescópio. Eu que agradeço, Guto, agradeço, né, vocês trazerem essa pauta, a importância dessa pauta, e o recado é: vote, não deixe de votar, né, mas vote consciente, vote em alguém que pense na coletividade, né, não pense em interesses próprios, individuais, né, não pense apenas se beneficiar, né, economicamente, né, mas que pense no coletivo, né, o seu voto de cada um de nós vai determinar aí por 4 anos, né, vários benefícios ou prejuízos aí para nossa cidade. Então, é muita responsabilidade, cada voto importa, né? Porque tem gente que, mas eu sou só uma pessoa, vou vender meu voto, né? Vou no amigo ali da esquina, né? Não, cada voto é importante, cada voto importa. Muito bem, muito obrigado. Muito obrigado pela participação com a gente aqui. Então, conversou no Telescópio de hoje com a gente a Thaís Maria Souto Vieira, ela que é professora aqui na nossa cidade, professora de Sociologia, e contou um pouquinho aí da importância desse momento aí que nós vamos viver nesse domingo.